Imagine deitar a cabeça no travesseiro e, em meio ao silêncio da noite, ser transportado para imagens tão vivas que parecem mais reais do que o próprio dia. Não são apenas sonhos comuns, mas mensagens que parecem vir de um lugar que ultrapassa a lógica e a razão. Setembro, segundo revelações espirituais associadas a Chico Xavier, será um mês em que a espiritualidade estará mais próxima da humanidade, e 6 signos em especial sentirão de forma mais intensa esse chamado através de sonhos proféticos. E a primeira pergunta que ecoa dentro de cada um é: você é um deles? Porque se for, o que está prestes a acontecer durante as madrugadas desse mês poderá transformar não apenas a sua forma de enxergar a vida, mas também a maneira como você entende o propósito da sua alma. Chico sempre dizia que os sonhos são pontes entre o mundo material e o espiritual, janelas abertas pelas quais os espíritos encontram espaço para nos orientar, advertir e até consolar. Assim, quando falamos de sonhos proféticos, não falamos apenas de presságios ou visões do futuro, mas de mensagens carregadas de sentido profundo, que exigem sensibilidade para serem compreendidas. Setembro, alinhado a energias espirituais singulares, traz um campo de maior receptividade, e os signos que carregam maior abertura intuitiva estarão como antenas, captando sinais invisíveis que podem mudar o rumo de suas escolhas. Mas surge a dúvida inevitável: como distinguir um sonho profético de uma ilusão criada pela mente? Chico ensinava que os sonhos proféticos deixam um impacto diferente. Não se perdem no despertar, não se apagam com o passar das horas. Pelo contrário, permanecem gravados, quase como uma lembrança vívida, e ao recordá-los, a alma sente que ali havia uma mensagem maior. Quando esses sonhos chegam, não vêm para confundir, mas para alertar e preparar. Os 6 signos escolhidos para essa experiência não foram definidos por acaso. Cada um carrega características espirituais que se alinham ao momento cósmico de setembro. Alguns terão visões relacionadas à sua própria trajetória de vida. Outros enxergarão sinais coletivos que podem tocar a família, a comunidade ou até o destino da humanidade. E é aqui que a grande revelação começa a se desenhar, porque Chico Xavier ressaltava que nada no plano espiritual é em vão. Cada símbolo, cada encontro e cada voz dentro de um sonho trazem lições ocultas, esperando para serem interpretadas. Talvez você já tenha sentido algo parecido: acordar no meio da madrugada com o coração acelerado, lembrando-se de uma frase ou imagem que parecia ter peso de eternidade. Esse tipo de experiência não é fruto do acaso, mas de um chamado espiritual. Setembro potencializa essas manifestações, pois é um período em que a energia do ciclo se renova, onde colhemos frutos das sementes que foram plantadas meses atrás. Os signos que se encontram mais ligados à intuição, à sensibilidade e ao espiritual estarão como portais abertos, recebendo sinais que podem mudar destinos. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a se perguntar: como me preparo para receber esses sonhos? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. A preparação não é externa, mas interna. Chico ensinava que a prece antes de dormir é uma chave poderosa, porque silencia a mente e abre o coração, permitindo que as mensagens cheguem sem ruídos. O exercício da gratidão também eleva a frequência, fazendo com que os sonhos não sejam apenas visões soltas, mas verdadeiros encontros com o divino. Ao longo deste vídeo, vamos revelar quais são os 6 signos que estarão mais conectados aos sonhos proféticos em setembro e de que forma cada um poderá interpretar as mensagens recebidas. Mas, antes de seguir, é importante lembrar que Chico Xavier não via os signos como destino imutável, e sim como ferramentas espirituais para compreender tendências e desafios que a alma escolheu viver nesta encarnação. Portanto, se o seu signo estiver entre os 6, isso não é um privilégio exclusivo, mas um chamado à responsabilidade. Usar essa sensibilidade para o bem, para orientar-se e ajudar os outros. Afinal, cada sonho carregado de profecia não é apenas para o sonhador, mas também para aqueles que cruzam o seu caminho. E se você deseja aprofundar ainda mais esse tema, compreender como Chico Xavier interpretava os signos e como eles se relacionam com os sonhos e a espiritualidade, eu preparei algo especial.
Existe um e-book único, reunindo revelações espirituais sobre os signos à luz dos ensinamentos de Chico Xavier. Ele é uma oportunidade para você expandir sua visão sobre si mesmo e sobre o universo invisível que nos rodeia. Ao terminar este vídeo, busque esse material e permita-se mergulhar em um conhecimento que pode transformar não apenas sua forma de sonhar, mas também de viver. Chico Xavier sempre dizia que a espiritualidade se manifesta em detalhes, e os sonhos são talvez um dos meios mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosos pelos quais o mundo invisível se comunica. Em setembro, a força que envolve os astros se cruza com a energia espiritual de forma única, e entre os signos do zodíaco, 6 se destacarão por sua abertura para receber mensagens através do sono. O primeiro deles é Peixes, um signo marcado pela sensibilidade extrema e pela conexão quase natural com o invisível. O pisciano muitas vezes é descrito como alguém que vive entre dois mundos, o físico e o espiritual. Por isso, quando chega um período de maior intensidade energética, como este, suas noites tornam-se verdadeiras viagens além do corpo. Os sonhos de Peixes em setembro não virão apenas como histórias confusas, mas como visões claras que podem apontar caminhos, prevenir decisões equivocadas e até preparar o coração para mudanças inevitáveis. Chico ressaltava que a alma pisciana é como um rio em movimento, e quando o rio encontra águas mais profundas, precisa aprender a ouvir o que o silêncio revela. Outro signo que se destacará é Escorpião. Conhecido por sua profundidade emocional, o escorpiano carrega em si uma intuição poderosa, que quando ativada durante os sonhos, pode revelar segredos que nem mesmo a mente desperta consegue acessar. Em setembro, Escorpião será chamado a confrontar seus próprios medos, mas também a receber sinais relacionados às pessoas que ama. Os sonhos proféticos deste signo podem se manifestar em imagens intensas, símbolos fortes, até mesmo em encontros com espíritos familiares que vêm para aconselhar. Chico dizia que Escorpião, quando bem orientado, transforma a dor em sabedoria. E os sonhos deste mês serão uma chave para essa transmutação. Não será raro que escorpianos acordem com lágrimas nos olhos ou com a sensação de terem vivido algo mais real que a própria vida, porque em verdade terão acessado dimensões mais altas da espiritualidade. O terceiro signo que se abrirá para essas revelações é Câncer. Regido pela Lua, o canceriano já carrega em si o dom de sentir antes mesmo de compreender. Seus sonhos em setembro trarão mensagens voltadas para a família, para os laços afetivos e para a proteção espiritual. Muitas vezes, Chico lembrava que Câncer é guardião de memórias, alguém que carrega lembranças de outras vidas em seu coração. Por isso, os sonhos deste signo podem trazer até mesmo recordações de experiências passadas, revelando ao canceriano o motivo de certas dores ou o sentido de determinadas conexões presentes. A espiritualidade, nesses casos, não virá apenas como aviso, mas como cura. Cada símbolo visto, cada voz escutada durante a noite será como um remédio invisível que alivia as angústias e traz clareza sobre os passos a seguir. E quando falamos de sonhos proféticos, não podemos esquecer que, segundo Chico Xavier, eles não acontecem apenas para que a pessoa veja o futuro, mas para que ela esteja preparada para o que virá. Setembro é um mês de colheita espiritual, onde aquilo que foi semeado em atitudes, pensamentos e sentimentos começa a se revelar em forma de experiências. Assim, para Peixes, Escorpião e Câncer, os sonhos não serão meros devaneios, mas chamados de responsabilidade. O pisciano será levado a compreender que sua sensibilidade precisa ser usada para orientar, não para fugir. O escorpiano perceberá que suas dores guardam segredos espirituais de grande valor. O canceriano sentirá que seus laços emocionais têm raízes muito mais antigas do que imagina. Cada um, à sua maneira, será desafiado a interpretar e a aplicar. Na vida desperta aquilo que o espírito lhes mostra no sono. E aqui eu quero fazer um convite a você que está assistindo. Se até aqui já sentiu que essa mensagem toca o seu coração, se em algum momento você já viveu um sonho que parecia ter vindo do além, é sinal de que você também está aberto a essa sintonia. Chico dizia que quando algo nos emociona, de forma tão intensa, é porque não é apenas para ser ouvido,
mas vivido. Então, antes de continuarmos a revelar os próximos signos que também receberão sonhos proféticos em setembro, peço uma atitude simples, mas poderosa. Inscreva-se agora no canal. Não por obrigação, mas porque este espaço foi criado justamente para reunir pessoas que acreditam no invisível, que buscam compreender os sinais do universo e que desejam caminhar mais conscientes da sua espiritualidade. Ao se inscrever, você se conecta a uma comunidade que cresce todos os dias, unida pelo mesmo desejo de evolução. É como acender uma pequena luz entre os signos que carregarão em setembro uma abertura especial para sonhos proféticos. Não poderia faltar Sagitário. Conhecido como o buscador da verdade, Sagitário é regido pelo fogo da expansão e pela eterna vontade de compreender o sentido da vida. Quando o sagitariano adormece, sua alma não descansa. Ela continua a viajar, a explorar dimensões desconhecidas em busca de respostas. Chico Xavier dizia que cada pessoa que carrega no coração a chama da curiosidade espiritual se torna um mensageiro em potencial. E os sonhos de Sagitário em setembro serão como visões de mapas ocultos, mostrando caminhos que ainda não foram percorridos. Alguns terão sonhos que indicam viagens inesperadas, mudanças de direção, ou até a revelação de talentos escondidos. Outros sentirão que foram conduzidos a lugares celestiais, como se estivessem estudando em escolas espirituais durante a noite. É um chamado para expandir a consciência e não se prender ao que é limitado. O quinto signo escolhido pela espiritualidade para receber essas mensagens é Virgem. À primeira vista, pode parecer improvável que um signo tão analítico e detalhista se destaque quando falamos de profecias e símbolos. No entanto, é justamente a capacidade virginiana de observar os detalhes que torna os sonhos desse signo tão valiosos. Chico lembrava que a espiritualidade se revela em sutilezas, e Virgem possui a sensibilidade para captar nuances que outros ignoram. Em setembro, os virginianos poderão ter sonhos que parecem simples, mas que guardam segredos profundos. Talvez um objeto repetido, uma palavra sussurrada, ou uma imagem recorrente seja a chave para uma decisão importante. É como se o mundo espiritual confiasse à mente organizada de Virgem mensagens cuidadosamente estruturadas, que podem servir não apenas para a sua própria vida, mas para ajudar os outros com clareza e equilíbrio. E o sexto signo que fechará este círculo de revelações é Aquário. Visionário por natureza, o aquariano vive com um pé no presente e outro no futuro. Seus sonhos em setembro trarão mensagens coletivas, muitas vezes ligadas ao destino da humanidade. Chico Xavier dizia que alguns espíritos reencarnam com a missão de captar as correntes de pensamento que pairam sobre o planeta, e Aquário é um desses canais. Os sonhos desse signo poderão mostrar inovações, mudanças sociais ou até situações que, num primeiro momento, parecem distantes, mas que logo se confirmam no mundo material. Para o aquariano, esses sonhos não serão apenas advertências, mas convites a agir de forma consciente, usando sua mente aberta para inspirar e transformar o coletivo. Agora temos os 6 signos escolhidos para receber sonhos proféticos em setembro: Peixes, Escorpião, Câncer, Sagitário, Virgem e Aquário. Cada um deles, em sua própria linguagem, será chamado a ouvir as vozes invisíveis que ecoam no silêncio da noite. Chico Xavier dizia que, quando o espírito se liberta durante o sono, ele se aproxima de sua verdadeira natureza. É nesse instante que a alma encontra os mestres, recebe orientações e até revisita experiências de outras vidas. Não se trata de privilégio, mas de sintonia. Por isso, mesmo que o seu signo não esteja entre os 6, é possível preparar-se espiritualmente para também receber mensagens. Afinal, a espiritualidade não exclui, mas desperta cada um no tempo certo. E talvez seja exatamente isso que mais nos intriga. Porque, em determinados períodos, o véu entre os mundos parece se tornar mais fino. Setembro é marcado por energias de transição, onde o ciclo da natureza convida a refletir sobre colheitas, encerramentos e novos começos. É como se o próprio universo abrisse as cortinas para que a alma pudesse enxergar além do óbvio. Os 6 signos escolhidos são apenas
reflexos dessa abertura cósmica, mas todos de algum modo serão tocados. Chico lembrava que nada acontece por acaso, e se você chegou até aqui, ouvindo cada palavra com atenção, é porque essa mensagem também tem algo a dizer à sua alma. Ao compreender que os sonhos não são apenas imagens desconexas, mas mensagens espirituais, você passa a olhar para cada noite como uma oportunidade de encontro. Que símbolos estão tentando lhe falar? Que pessoas aparecem repetidamente em seus sonhos? Que palavras ecoam no silêncio da madrugada? Cada detalhe pode ser uma pista enviada pelo plano espiritual. É por isso que manter um caderno ao lado da cama para anotar os sonhos pode ser tão transformador. Chico recomendava esse hábito como forma de dar importância às mensagens recebidas, como quem guarda cartas preciosas enviadas por amigos distantes. E quem sabe, ao reler seus registros, você não descubra que as respostas para muitas dúvidas já estavam em você, aguardando apenas o momento certo de se revelar. Agora que os 6 signos foram revelados, uma pergunta essencial se impõe. Por que algumas pessoas parecem ter o dom de sonhar com o futuro, enquanto outras passam noites inteiras sem recordar sequer uma imagem? Chico Xavier dizia que isso não se trata de dom exclusivo, mas de missão e preparo espiritual. A alma que recebe sonhos proféticos em determinados momentos da vida é chamada a uma responsabilidade maior, pois aquilo que se revela não é apenas para ela, mas para todos que cruzarem o seu caminho. É como se o universo lhe confiasse uma carta selada, esperando que fosse aberta e compartilhada com coragem e sabedoria. Setembro, com suas energias de renovação e transição, potencializa esse chamado, e os 6 signos destacados se tornam mensageiros escolhidos para decifrar sinais que ultrapassam a lógica do mundo material. E aqui está o ponto mais emocionante. Não se trata apenas de adivinhar acontecimentos futuros, mas de compreender que cada sonho é uma lição espiritual. Um encontro com alguém que já partiu pode trazer consolo, lembrando que a vida continua. Uma visão de caminhos desconhecidos pode ser o alerta de que escolhas importantes estão se aproximando. Um símbolo repetido pode ser a chave para entender ciclos que precisam ser encerrados. Chico lembrava que, quando dormimos, o espírito se liberta parcialmente do corpo físico e reencontra sua verdadeira essência. É nesse estado que acessamos dimensões invisíveis e recebemos mensagens de espíritos amigos, de mentores e até de nossa própria consciência em níveis mais elevados. Para os piscianos, os sonhos serão como águas profundas trazendo intuições, que podem guiar decisões. Para escorpianos, imagens intensas revelarão verdades ocultas e curas interiores. Para cancerianos, símbolos ligados à família e ao passado trarão paz e sentido. Sagitarianos viajarão em sonhos que expandem horizontes e despertam talentos esquecidos. Virginianos decifrarão sinais discretos, encontrando respostas em detalhes quase invisíveis. E aquarianos enxergarão mensagens ligadas ao futuro coletivo, tornando-se instrumentos de inspiração para todos ao redor. Cada signo, ao seu modo, carrega a semente da profecia, mas é a fé, a oração e a disposição em servir que fazem essa semente florescer. E mesmo que o seu signo não esteja entre os 6, não se esqueça. O universo fala com todos, mas em diferentes intensidades e momentos. Talvez o seu tempo de receber sonhos proféticos ainda esteja por vir. Talvez você já tenha tido uma experiência e não a valorizou. Talvez o próximo setembro revele algo para você também. A espiritualidade é generosa, mas pede atenção, silêncio interior e, acima de tudo, gratidão. Como Chico Xavier dizia, a oração é a chave que abre as portas da luz. Se você deseja que seus sonhos se tornem mais claros, comece cada noite com uma prece sincera e desperte cada manhã com a decisão de viver em sintonia com o bem. E aqui eu quero falar diretamente com você. Quantas vezes você já acordou com a sensação de que sonhou algo importante,
mas não sabia como interpretar. Quantas vezes uma cena onírica pareceu se repetir na vida real, como se fosse um aviso que o tempo confirmou. Essas experiências não são coincidência. Elas são lembretes de que não estamos sozinhos, de que há forças invisíveis cuidando de nós e de que a vida espiritual é tão real quanto esta em que caminhamos agora. Se essas palavras tocaram o seu coração, compartilhe nos comentários a sua experiência. Conte-nos se já teve um sonho que pareceu profético, se já recebeu mensagens que só mais tarde entendeu. Esse espaço foi criado justamente para unir pessoas que acreditam na espiritualidade, e sua história pode ser a luz que faltava para outra pessoa que hoje busca respostas. Antes de me despedir, quero fazer um convite especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Inscreva-se não apenas para acompanhar os próximos vídeos, mas para caminhar junto nessa jornada de aprendizado e fé. Cada novo inscrito é como um companheiro que se junta a essa corrente de luz, tornando-a ainda mais forte. Ative as notificações e faça parte dessa comunidade que cresce unida pela busca do conhecimento espiritual. E lembre-se, mais do que ouvir, é importante viver e compartilhar. Por isso, deixe nos comentários o que você aprendeu aqui hoje, o que mais tocou sua alma, e ajude a espalhar essa mensagem para que mais